Queridos, uma boa noite a todos. O tema hoje, as maiores pandemias da história, quando a gente para olhar, é muita coisa. Então já passamos por muitas pandemias, né? Algumas epidemias que poderiam ter virado pandemias, não viraram. Então a gente tem um texto vasto, né, na literatura para a gente conseguir esmiuçar o que foi ocorrendo ao longo do tempo. Então eu tive que fazer alguns recortes, né? Como é para qualquer aula, como é para qualquer palestra, é impossível a gente exaurir um assunto. Então eu fui tentando, né, fazer pequenas análises, ver o que a gente vai fazer. Olha só, primeiro, não é de hoje que o homem tenta ser global, né? Não é de hoje que a gente tenta se espalhar pelo planeta Terra. A gente já fez isso há muito tempo e a partir do momento que a gente sai de um determinado local e vai conquistar outros ambientes, é claro que a gente vai acabar entrando em contato com vírus que a gente não conhecia, bactérias, porque os micro-organismos estão espalhados pelo mundo inteiro. Então, a partir do momento em que os primeiros hominídeos surgem lá na África e eles começam a se espalhar, né, por outros pontos da Terra, então eles surgem aqui na África e começam a se espalhar. Existem diversas teorias sobre isso, sobre essas possíveis migrações. Uma teoria, né, que há muito tempo vem condicionando os estudos em relação aos primeiros hominídeos terem saído da África, né? Exatamente esse o termo que ela recebe, né? A gente chama de out of Africa, né? Então a gente tem aí fora, né, a saída da África. Então, em um primeiro momento, algo em torno de 1,8 milhão de anos, né, a gente fez aí uma primeira migração, onde os seres humanos, os primeiros hominídeos saíram da África e foram para aqueles ambientes ali, toda a Eurásia, que a gente chama, né? Englobando, então, toda essa parte, claro, Europa, Ásia, a gente foi se disseminando. E um segundo momento, onde você teve já uma adaptação desse ambiente africano, onde você consegue ter o surgimento ali de uma nova espécie, que são os Homo sapiens, e os Homo sapiens vão fazer, então, essa segunda grande migração, né? Então, a primeira há 1,8 milhão de anos, e a gente tem, né, algo em torno aí de 100 mil anos atrás, esses Homo sapiens se aventurando pelo planeta, eles começam, então, a se embrenhar pelo chamado Velho Mundo, né? Acredita-se que esses Homo sapiens eles foram conquistando de maneira devastadora o seu local, então eles foram substituindo esses hominídeos que se espalharam pelo planeta Terra. Imagina, em vários lugares do planeta, eles foram passando pelos seus processos de evolução, se diferenciando, e os Homo sapiens, conforme foram encontrando, foram substituindo, massacrando, enfim, eles eram mais oportunos para conseguir encontrar alimento, para se defender, né? O raciocínio já estava muito bem elaborado. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a gente já se aventura pelo planeta, podendo entrar em contato com muitos outros micro-organismos há muito tempo. Não se conhece, né? A gente, na verdade, conhece algo em torno de 0,1% dos vírus que provavelmente estão aí pelo planeta Terra. Imagina, nessa época, a gente não conhecia absolutamente nada, né? Existem até teorias novas que eles dizem que já encontraram, né, um registro fóssil de uma criança que ela teria sido já um mix, né, uma união de outros hominídeos e o Homo sapiens. Então, esses indivíduos, conforme os Homo sapiens se espalharam pelo planeta, eles teriam cruzado com outros hominídeos, resultando, então, né, em indivíduos híbridos. Então, existem muitas coisas legais para a gente discutir sobre isso, mas esse também não é o nosso tema hoje da palestra. Eu coloquei para vocês aí ao lado, ali, ó, à esquerda, a gente tem aí a imagem do Homo erectus, coloquei aí à direita o Homo neanderthalensis, né? O homem de Neandertal e o Homo sapiens possivelmente cruzaram e tiveram descendentes aí férteis que, a partir de um determinado momento, colonizaram aí outras partes do globo terrestre. Então, tem uma história muito vasta sobre isso, é muito bacana a gente ter a percepção que, desde o início dos hominídeos, né, nós já tínhamos essa avidez por
conquistar, né, novos ambientes. Coloquei aí para vocês a história das pandemias. Se vocês derem uma olhada aí nesse infográfico do lado direito, a gente vai ver ali que a gente pode fazer duas análises, tá? Uma primeira análise, que é exatamente a quantidade de mortes. Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, acho que vocês devem estar vendo aí com o mouse, eu estou passando aqui, ó, praga antonina, né, justiniana, a gente teve aí, enfim, uma série, né, varíola, passamos aí por cólera, muitos eventos de pandemia. A gente pode analisar do lado direito a época em que elas aconteceram. Então, por aqui a gente consegue fazer logo de cara duas boas análises, né? Então, eu tenho aqui as datas em que elas aconteceram e do lado esquerdo eu tenho ali o número de mortes, quantidade de mortes. Então, elas estão ali bem organizadas. A gente tem lá, ó, 5 milhões, né, de mortes na praga antonina, na peste, né? A gente tinha ali peste justiniana, chegou de 20 a 50 milhões de pessoas. A gente teve aí a peste bubônica, 200 milhões de pessoas, né, vieram a falecer. Mas eu queria que vocês me ajudassem aí, né, a pensar, e aí a primeira grande provocação que eu vou fazer com vocês observarem que até o século XX, a gente vai perceber que a distância entre as pandemias, elas eram grandes. Se a gente observar aí nesse infográfico, a gente vai ver que de uma pandemia para outra, a gente chegava a ter um século de distância, né? E se a gente colocar, né, já de 1950 para cá, essa distância entre as pandemias diminui muito. Então, a gente vai começar a perceber, né, e vocês estão observando aí no gráfico, de 2000 a 2020, nós já passamos por 5 pandemias. Por que o tempo entre uma pandemia e outra tem ficado tão encurtado, né? Isso é uma coisa bem bacana para a gente pensar. Eu já falei para vocês que, então, no início, né, os primeiros hominídeos aí, eles já tinham essa vontade gigantesca de conquistar novos ambientes. Você imagina hoje, né? Você imagina de 1950 para cá, com o domínio da tecnologia, cada vez mais, né, a gente querendo conquistar novos ambientes. E toda vez que a gente aumenta a população de seres humanos, tem aquelas pessoas que enriquecem, né, com determinados conceitos que são estabelecidos na sociedade, e essas pessoas com maior poderio econômico querem se expandir, querem viver melhor. Então, a gente precisa devastar áreas maiores para ter um gado, por exemplo, para nos dar belos cortes de carne. Algumas pessoas, então, vão querer determinadas sementes que tem em outro lugar do mundo. Eu quero aqui no Brasil, eu quero perto da minha casa, né? A gente sabe que já tivemos guerras por conta de especiarias, né? Então, a gente quer dominar, né, várias partes, né, possíveis, né, de mercado dentro do nosso próprio país, ou colocar em outros lugares do mundo aquilo que a gente considera que é importante, que é bacana. Então, a gente leva o nosso poderio bélico, né, econômico. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? A gente precisa devastar florestas por conta disso. Se eu devasto uma floresta, muitos desses animais morrem, outros se aproximam de centros urbanos, então a gente espalha mais determinados micro-organismos. A gente entra em contato com povos que a gente não conhecia. Então, hoje, eu consigo ir para a África, por exemplo, fazer um safari e, de repente, entrar em contato com alguns seres que eu jamais encontraria. Então, existe um turismo que pode me levar até lá. E aí, se de repente eu entro em contato com um determinado animal, o animal ali, de repente, me arranha, eu posso levar esse vírus já para um aeroporto, que posso levar para outras pessoas. Então, rapidamente a gente consegue, né, espalhar um vírus hoje, uma bactéria. Né? Isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Vamos pensar que AIDS, por exemplo, de 1980, ela surge e ela continua até hoje. Por mais que a gente invista em tecnologia, por mais que a gente pesquise, que a ciência tenha avançado, quantas coisas a gente ainda não conseguiu resolver, né? Mas sempre estamos na mesma, querendo nos expandir,
conquistar novos ambientes, né? A busca sempre por poder, né? Dinheiro, eu preciso encontrar outras oportunidades de vida, enfim. Bom, ali do Professor, lado direito... Opa! muita gente considera que a maioria das doenças vem de animais, né? Porque o ser humano, ele Com certeza. devasta o habitat desses animais. Então, tem lepra, gripe aviária, gripe suína, Covid, Muito HIV, peste bubônica. Então, é tudo sobre devastar o habitat desses animais, então comer esses animais, tudo isso, né? O que acaba acontecendo é que esses vírus eles têm alta taxa de mutabilidade, por exemplo, bactérias também conseguem variabilidade genética de diversas formas, né? Apesar delas fazerem uma reprodução assexuada, que não tem variabilidade. Professor Léo, Opa! Só um instante. Embora tenha sido muito coerente a pergunta da aluna, vamos deixar as perguntas para o final da aula, que aí a gente faz um debate no final da aula, e quem quiser fazer alguma pergunta, coloque no chat, que no final eu leio o chat, tá bom? A pergunta dela foi muito importante, muito coerente, mas vamos deixar no final para você dar continuidade. Pode ir. Muito bacana. Obrigado, professor Wagner. Olha, obrigado aí pela pergunta. Realmente tem bastante coisa aí para a gente falar sobre isso que você colocou. Então, eu vou deixar para o final para dar esse aparato melhor para você. Vamos, então, dar uma viajada aqui na história e aí eu volto depois dessas discussões que são muito bacanas aí no final com vocês. Do lado direito ali, né, da história das pandemias, tem um texto ali em inglês. Então, eu queria aproveitar, está muito pequenininho, então, mesmo que algumas pessoas dominem ali o idioma, está difícil às vezes para ler, então eu vou ler ali para vocês. Ao longo da história, à medida que os humanos avançam pelo mundo, as doenças infecciosas têm sido uma companhia constante. Mesmo nesta era moderna, os surtos eles são quase que constantes. Né? Aqui estão algumas das pandemias mais mortais da história, desde a peste antonina até a Covid-19. No final, eu coloco para vocês um pouquinho de Covid-19, as pessoas gostam também de falar, dá para entender, né? No momento atual. Mas a gente hoje já não está nem mais chamando a Covid-19 de pandemia, e sim de uma sindemia. Né? As coisas estão evoluindo tão rápido, os vírus com altas taxas de mutação, que dá sempre a impressão de que a gente está ali parado, a Terra lá, e quem está girando parece que são sempre os vírus, né? As bactérias, os micro-organismos. Vamos ver por quê. Algumas pandemias, então, muito importantes, são um quadro aí famoso, né? Retratando a Europa na Idade Média, né? A gente está vendo ali caixões, guerras, né? A gente tinha uma situação aí de morte absurda por conta de uma série de coisas. Como ele estava falando ali do início, vamos da peste antonina, né, até a Covid-19, eu vou aproveitar e fazer um panorama rápido para você do que foi a peste antonina. Né? Ela começa lá no ano de 165, né, 165, ela vai até o ano de 180, né, a peste dos antoninos ou a peste antonina aparece em Roma. Para vocês terem uma ideia, né, mesmo que você fosse uma pessoa muito abastada em Roma, não tem jeito, os micro-organismos sempre deram um jeito de invadir, sejam castelos, né, contaminar fontes de água, enfim, bem complicado da gente conseguir fugir disso. A gente vem sofrendo isso hoje, né, o quanto é importante, quanto a gente imaginou que ainda era importante a gente explicar para as pessoas como se lava as mãos, né? Quantas pessoas, né, a gente vê, por exemplo, um banheiro de shopping saem sem lavar as mãos. Eu já vi mais tantos. Quantas vezes eu já fui ao Plaza Shopping, por exemplo, né, um shopping aqui de Niterói, e aí várias pessoas saindo sem lavar as mãos. Então, nunca foi tão importante, né, a gente ir lá e sempre trazer às pessoas essa dura realidade que nós evoluímos tanto tecnologicamente e ainda temos movimentos, né, que vão contra a ciência e contra aquelas coisas básicas, né? Lavar as mãos, coisas mais básicas, uma coisa mais básica que isso, né? É um absurdo. Mas, enfim, imperadores já morreram por conta disso. Então, em Roma, por exemplo, né? Lúcio Vero, em 169, chegou a falecer. Marco Aurélio, muito famoso, né? Está envolvido lá no filme dos Gladiadores, enfim. No auge,
né, da praga, chegavam a morrer 2.000 pessoas por dia. Gente, 2.000 pessoas por dia era muita coisa, né? A gente chegou a ter aí algo em torno de 5 milhões de mortes. A taxa de morte hoje, se a gente pegar aí Covid e outras pandemias, algumas aí chegam a 3%. A gente chegou na época da peste antonina ter uma taxa de morte de 25%, né? Então, bem complicado. Imagina que o exército romano teve uma baixa, né, gigantesca. A peste antonina, a gente não tem certeza qual foi o vírus, né, que acometeu tantas pessoas, mas que provavelmente era uma varíola ou um sarampo. Mas na época a gente não tinha como fazer essas análises, né? Até hoje para aí essa dúvida. Mas enfim, na Idade Média, né, tivemos então a peste bubônica, também chamada de peste negra, lá no século XIV. Então, a peste bubônica ela surge por conta de uma disseminação, né, desse micro-organismo. O que nós tivemos na peste bubônica? Ele ataca, né, então, por exemplo, o sistema linfático, né, é acometido, os gânglios linfáticos ficam inchados, e aí acabam criando inchaços na pele. Esses inchaços, às vezes, geravam ali feridas, arrebentavam. Então, era uma coisa, o tratamento era muito difícil. A gente tem que lembrar que a gente está falando, você vai falar para mim assim, poxa, mas a peste bubônica. Tá bom, Léo, a gente sabe aí, né, que pela peste bubônica eu tenho aí a transmissão disso com facilidade, mas como é que era a medicina na época, né? O que as coisas, por que se espalhou com tanta facilidade? Essa imagem aí nos ajuda muito a entender o que aconteceu. A gente estava vivendo uma época, né, com um fluxo contínuo de navios do Mediterrâneo, que a gente estava com reativação das rotas comerciais com o Oriente. Então, a Europa se comunicando diretamente com o Oriente. A gente estava com expansão, né, de determinados territórios. Então, a igreja, por exemplo, principalmente a Igreja Católica, querendo retomar algumas terras, né, por exemplo, a questão de Jerusalém, né, as cidades cresciam de maneira muito desordenada, então faltava uma circulação de ar nesses locais, porque eram todos os espaços compostos por becos, vielas, então tinham muitas aglomerações e os hábitos de higiene não eram os melhores na época, né? Era uma época em que nós tínhamos aí as chamadas cruzadas, né? As cruzadas eram aquelas expedições militares incentivadas aí pela Igreja Católica, como eu já falei para vocês, né? Aquela reconquista de terras, então algumas terras ali do Oriente Médio, né? A questão de Jerusalém, por exemplo, para quem gosta aí de história, não vou entrar muito nisso, que eu não sou historiador, daqui a pouco eu vou falar uma besteira aqui, mas é mais ou menos isso, né? Essa praga ficou conhecida também como praga justiniana, né? Isso chegou a ter desculpa, Justiniano, estou aqui em peste bubônica. Mostrar para vocês, em relação à peste negra, né, a peste bubônica, elas foram transmitidas, a doença era transmitida, né, pela bactéria, a Yersinia pestis, né, pela pulga do rato. A gente está falando aqui na época, né, da Baixa Idade Média. Então, eu coloquei as imagens ali para vocês, da Yersinia pestis, coloquei a imagem ali da pulga, tá aí o rato para a gente ver. E essa figura, ela aparece muito quando a gente fala aí de peste bubônica. Qualquer texto que você parar para ler, né, sobre peste bubônica, a gente acaba vendo essas imagens. Isso aí eram médicos na época, alguns consideram esses médicos até alguns charlatões que tentavam ganhar dinheiro na época, enfim, as pessoas odiavam vê-los. Por quê? Esses indivíduos, quando chegavam, eles eram chamados, né, porque já existia uma alta incidência da doença num determinado local. Eles eram bem equipados, né, com o que se tinha na época, então eles tinham aí essa espécie de um cajadozinho que eles empurravam as pessoas que eram doentes, né, para longe deles. Esse bico ficava um monte de ervas, né, porque acreditava-se na época que era o ar
aquele cheiro podre, né, que a doença deixava, aqueles cadáveres que acabava levando a peste para as pessoas e ocorria uma contaminação. Então, eles tentavam filtrar o ar. Então, tinha uma série de ervas e outros materiais que filtravam o ar para que eles não se contaminassem, né? A Yersinia pestis, ela foi, né, considerada peste negra muito grave. As pessoas, e aí vem esse termo, né, peste negra, morte negra, porque a bactéria ela cria, né, ela é muito resistente à fagocitose por macrófagos. Então, macrófagos são células de defesa que vão tentar fagocitar, né, aquele micro-organismo para defender o nosso corpo. Ela induz a apoptose dessas células de defesa. Então, imagina que já é difícil fazer a fagocitose para exterminá-las, e elas ainda têm fatores que induzem a apoptose, que é aquela morte programada celular de células de defesa. Elas destroem, elas liberam toxinas, né, que destroem filamentos de actina, né? Então, a actina é uma proteína importante na construção, por exemplo, né, do arcabouço celular, o tecido muscular. Então, você tem uma desagregação tecidual, a resposta imunológica fica, né, ela acaba sendo muito intensa em relação à presença dessas bactérias, porque as células de defesa vão morrendo. Então, elas vão liberando substâncias que atraem outras células de defesa até o local. Você tem a liberação de muitas citocinas, né, substâncias que servem, então, de alerta para atrair outras células de defesa, e elas também são vasodilatadoras, então vão causando essas vasodilatações, e a gente acaba tendo, então, essas hemorragias, necroses teciduais, a pele vai morrendo, você começa a ter falência dessas células, e aí ela vai ficando, então, escurecida. Por isso, essas manchas pretas, né? Então, por isso, chamada aí de a peste negra. Essa comparação, porque o tecido ficava exatamente preto, né? Bom, a peste negra, ela continua até hoje, né? Tem gente que acha que ela foi extinta, não foi. Então, já achamos casos aí na África, na América, na Ásia, né? Em 2003, aí, achamos, até mais ou menos 2003, tivemos 2.000 casos, né? Tivemos o caso aí no século XX, de 1901 até 1910, né? Oswaldo Cruz aí no Rio de Janeiro, né? Tivemos determinados casos, chegou a morrer algo em torno de 1/3 da população europeia, mais ou menos 200 milhões de pessoas, né? Possivelmente chegaram a morrer por conta disso. Então, foi algo trágico, né, para a humanidade. Por onde essas pandemias passaram, nós tivemos aí situações muito complicadas, né? Bom, em relação aí à tuberculose, é uma doença que aparece ali no século XVIII, XIX. Para quem gosta também um pouquinho de história, a gente vai perceber que tem ali a era industrial, né? A era industrial tem vários momentos, mas um desses momentos a gente tem a mão de obra nesses centros urbanos sendo requisitada. Então, a gente tem esse êxodo rural. A urbanização ela é muito acelerada e desordenada. Então, a gente começa, mesma estratégia que nós vimos lá na época, né, lá na Europa, com aquelas vielas, becos, uma periferização muito grande, né, e marginalização das pessoas, uma desigualdade social gigantesca criada ali pelo capital, né, trabalho de todas as formas. As jornadas de trabalho eram exaustivas, os indivíduos tinham que trabalhar com máquinas que exalavam uma quantidade de calor absurdo, trabalhavam muitas horas. Então, a gente tinha um momento de alta poluição atmosférica, né? E aí problemas respiratórios começavam a aparecer. As pessoas com sistema imune enfraquecido, uma poluição atmosférica grande, né? Um bom momento para o surgimento aí, já que a gente, claro, já tinha aí a bactéria, mas a partir do momento que as pessoas começam a enfraquecer, o sistema imune mais frágil, né? Você começa a propiciar que o Mycobacterium tuberculosis, né, o chamado aí bacilo de Koch, se estabelecesse de maneira mais efetiva. Existe uma história muito bacana, né, envolvendo aí a tuberculose,
a gente entende que, poxa, de 1700 até 1900, né, quase 1 bilhão de pessoas foi levada à morte. Ela foi chamada aí de peste branca e tal. Mas Alexander Fleming, né, descobre aí a penicilina e muda os rumos, né, de doenças bacterianas, por exemplo. Por quê? A penicilina ela é liberada por um fungo chamado Penicillium. Coloquei aí para vocês, né, o Penicillium notatum. Ele libera uma substância chamada penicilina. Então, um dia, Alexander Fleming, no seu laboratório, né, lá mais ou menos em 1928, ele deixa umas plaquinhas abertas, ele estava fazendo uma cultura bacteriana, percebe que tem ali um agente estranho nas plaquinhas, né? Ele parece que foi viajar, ele se ausenta por um tempo, quando ele volta, ele vê a presença desses fungos e nota que ao redor desses fungos, as bactérias não proliferavam. Aí, opa, as bactérias, então, elas não proliferavam. Aí, por quê, né? Ele pega essa substância que o fungo estava liberando, que era, no caso aí, a penicilina. Então, uma substância que leva as bactérias à morte. E aí, doenças sexualmente transmissíveis, né, puderam ser tratadas com mais facilidade, né, a própria tuberculose também. Né? Temos até hoje pessoas morrendo de tuberculose. A tuberculose já foi romantizada no século XVIII. Né? A gente deve lembrar aí que existia uma grande valorização das artes. Né? As pessoas que tinham aí tuberculose eram aquelas pessoas, os poetas, pessoas muito eruditas. Então, era até um símbolo de distinção. Né? Eu lembro o Jô Soares, ele nas suas entrevistas sempre falava isso, que as pessoas falavam assim, e aí, tudo bem com sua família? E falei, meu filho faleceu. Nossa, seu filho faleceu. É mesmo? Aí, ele morreu de quê? De tuberculose. Ah, é? Morreu de tuberculose? Ah, não, tudo bem, parabéns. Poxa, que legal, era um amante das artes. Seu filho, então, era uma pessoa erudita. Olha a loucura, né? Onde é que as coisas chegavam. A gente tinha aí uma romantização de uma doença. Né? Então, Castro Alves, por exemplo, morre aí aos 24 anos, né? Um indivíduo, enfim, um grande prodígio. Bom, o tifo, né? Eu mostrei aí para vocês também a bactéria que causa tifo, né? Nós temos aí a Rickettsia provazek, que é essa que a gente está vendo aí na imagem, mas existe também a Rickettsia tifo. A gente tem, na verdade, a disseminação diferenciada, né, do tifo. Existe o tifo epidêmico, o exantemático, né? O tifo epidêmico, ele é transmitido, então, pelo piolho. Então, essa bactéria, ela sai nas fezes, né, desse hospedeiro. A gente tem o tifo endêmico, também chamado de murino, né, causado, então, pela Rickettsia staph. A Rickettsia staph, ela é pela pulga, né? Então, a disseminação direta pelos ratos. Alguns carrapatos também podem fazer a transmissão dessa bactéria. E a gente não deve confundir tifo com febre tifoide, porque a febre tifoide ela é causada por uma outra bactéria do grupo das salmonelas, aquela que a gente ouve falar lá, que está na gema do ovo, por exemplo. Né? Não é bom comer o ovo com a gema mole, porque pode ter ali ainda tá colonizada por uma bactéria, né? A salmonela, enfim. Mas é a salmonella typhi. Então, a salmonella typhi causa aí a febre tifoide e as bactérias do grupo aí, né, do gênero Rickettsia, tanto a Provazek, que causa aí o tifo epidêmico, né, o exantemático, como a Rickettsia typhi, que causa o tifo endêmico, né, ou murino. Tá? O que nós temos aí? Na Segunda Guerra Mundial, então, logo após aí a Segunda Guerra Mundial e tal, nós tivemos, ficou famoso, né, uma história, né, um livro que foi lançado até, o Diário de Anne Frank, né, e aí no livro dela, ela conta lá que possivelmente ela deixa pistas, né, que elas teriam morrido, tanto a Anne Frank quanto a irmã dela, por tifo.
Croft eletrônica de varredura. Opa, tem alguém? Bactéria, Rictus. Vou continuar. Ó, exércitos aí, né? Eles começam. Imagina, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Isso foi um caso que ocorreu lá na Segunda Guerra, mas a gente tem também, né? Quando Napoleão, por exemplo, vai conquistar a Rússia, ele acaba se surpreendendo por conta de um inverno muito rigoroso. Isso fica muito complicado, né? Para Napoleão. E nós temos também uma incidência de tifo muito grande, que leva muito do exército de Napoleão Bonaparte à morte. Né? Os russos provavelmente usaram isso como também uma arma biológica, né? Então isso já foi amplamente utilizado, né? Nas Américas também, conquista em alguns lugares. Alguns cobertores com piolho, né, com algum desses agentes que tinham lá determinada bactéria. Então, durante aí a campanha da Rússia, né, que é essa invasão francesa na Rússia com Napoleão Bonaparte, ele chega numa das cidades aí importantes da Rússia com 600 mil soldados, daqui a pouco ele se vê com 40 mil. Né? Muitos desses pegaram aí esse tifo epidêmico, né, por conta aí desses piolhos, e aí, enfim, isso é uma catástrofe que ocorre a partir do momento que a gente percebe o quanto que numa batalha também podem existir, né, esses agentes biológicos, né? Então todos os exércitos começam a tomar muitas medidas preventivas. Fazemos isso até hoje, né? Os indivíduos no exército, por exemplo, né, exército, marinha, aeronáutica, das forças armadas de uma maneira geral, né, como é que se faz? Essas boas noções de higiene são transferidas aos soldados e aquela coisa de cortar o cabelo, fazer a barba. Por isso que sempre se fala ali de alguém, né, do exército, marinha, aeronáutica, pessoas que são altamente atuantes, que vão para a guerra, que têm ali algum determinado papel mais enfático. Esses indivíduos sempre, né, mesmo os que não têm, a gente já existe essa cultura, né? Você tem ali sempre do corte de cabelo bem baixo, a barba, exatamente, para que numa situação de guerra não ocorra ali uma grande contaminação. Então, isso fica aí como um legado, né, para nós até hoje. Temos aí a varíola. Bom, a varíola aí é causada pelo vírus ortopoxvirus varíola, né? Ele parece aí uma caixinha, né? Pox, tá? A família Poxviridae, né? Ele chegou a matar em torno de 300 milhões de pessoas. Então, atinge aí as pessoas no século XX, a gente vai de 1896 até 1980. Queridos, muitas dessas pandemias, elas aparecem e desaparecem o tempo todo. Então, se a gente parar para pensar, já acharam, por exemplo, resquícios de varíola, de tuberculose, lá no Antigo Egito. Para a gente poder fazer essas datações é muito complicado. Se a gente pegar exatamente o que aconteceu, né? Então, por exemplo, esses resquícios de uma determinada doença, né, lá num passado histórico enorme. Por exemplo, a varíola, ela cometeu Ramsés V. A gente está falando de 1157 a.C. Então, já nessa época, a varíola levava algumas pessoas à morte. Então, é difícil a gente fazer essa precisão. Eu tentei colocar aqui algumas datas onde ela aparece com mais força, né? Algumas dessas doenças que a gente consiga quantificar, entender mais como aconteceu. Tem também uma história muito bacana relacionada aí à varíola, né? Que a gente coloca aí que o vírus da varíola, o vírus vaccinia, que tem a ver com vaca, né? Tem a ver com vacina. Quem é meu aluno já ouviu isso 1 milhão de vezes. Sempre que a gente vai dar aula disso, a gente tem que remontar aí essa parte histórica, que é muito bacana, né? Onde, por exemplo, muitas pessoas na zona rural morriam menos de varíola, começaram a pesquisar, né? A varíola que ataca aí as vias respiratórias, e começaram a perceber que essas pessoas em zonas rurais que entravam em contato direto com a vaca, elas contraíam um tipo de vírus que não levava a uma forma grave da varíola para nós. Então, né, as pessoas começaram a tentar estabelecer uma estratégia de repente, fazer com que
as pessoas produzissem anticorpos antes de pegar a varíola na sua forma mais grave, né, que levava rapidamente as pessoas à morte. E aí começaram a fazer algumas coisas. Pegavam pus, por exemplo, né, de vaca, com essa contaminação e inoculavam nas crianças. Né? Um teste que foi feito, uma mulher que ordenhava uma determinada vaca contaminada, e aí eles viram que as crianças não pegavam ali essa forma grave da doença, eles estouravam algumas pústulas ali da pessoa, né, a forma mais branda, pegavam essa substância e aí inoculavam nas pessoas para que ela produzisse, então, anticorpos quando ela entrava em contato, né, caso ela entrasse em contato com o vírus da varíola na sua forma mais grave, ela não era acometida pela doença. Daí veio o nome, né? Vacinar. O que é vacinar? É colocar o agente infeccioso no indivíduo de uma forma branda, atenuada, para que ele, com o estímulo, né, desse sistema imune, ele possa produzir os anticorpos. E aí, então, esses anticorpos vão combater, caso você entre em contato, né, com um determinado antígeno mais para frente. Beleza? Então, o ato de fazer o que se fazia com a vaca é o ato de vacinar. Daí veio o vírus vaccinia, né? Daí veio o termo, então, vacina. Uma coisa bacana para a gente pensar. Coloquei ali a imagenzinha da vacina para a gente lembrar. Bom, gente, em 1904 tem caso aí de varíola, e aí, de novo, Oswaldo Cruz, o incansável, né, tenta, né, de alguma forma ir lá e estabelecer uma vacinação, né, obrigatória. O governo ele desiste, chega uma hora que ele tinha uma situação muito complicada na época para se manter esse processo de vacinação. A vacina não era como era hoje, então as pessoas meio que estavam querendo entrar na casa das pessoas. Então, tocar numa mulher para vacinar ela, imagina, nessa época, em 1904, era muito complicado. Né? Então, era difícil permitir que a minha mulher fosse vacinada, fosse tocada por uma pessoa. Era uma coisa muito difícil, né? Pouca informação. Então, se hoje em dia a gente tem campanhas anti-vacinas, né, que eu acho isso um absurdo, né, é um ato criminoso, mas, enfim, imagina naquela época. O governo se dá por vencido, né, ele chega a desistir, e em 1908, no Rio de Janeiro, a gente tem, então, uma epidemia a mais violenta, né, que o Rio de Janeiro já viu, e aí com a morte de tantas pessoas. O caso ele é clássico, né, é o que parece que sempre aconteceu. É mais uma das provocações que eu falei que ia colocar para vocês aí, né, para a gente pensar, para a gente estabelecer o nosso senso crítico. Olha aí, parece que tudo que está ocorrendo agora na Covid, né, dificuldade em liberar informações, entendimento sobre a forma de contágio, estratégias contra um determinado método de cura, a disseminação muito forte por conta de desmatamento, as pessoas querendo, né, simplesmente que o capital se estabeleça da forma que seja, né, pelo mundo. Então, algumas coisas muito complicadas que assolam aí a humanidade há muito tempo. E a tecnologia, né, está com dificuldade da gente conseguir ainda ajustar tudo isso. Né? Bom, gripe espanhola. Então, eu coloquei aí para vocês século XX. A gente deve lembrar que a gripe espanhola ela aparece em 1918 e 1919. Então, está aí um vírus, né, coletado aí da gripe em 1918, botei a imagem para vocês. Queridos, desde a gripe espanhola, nós tivemos aí uma mistura de determinados genes, né? Então a gente sabe que alguns vírus se combinam, gerando então formas mais agressivas desse vírus. Passamos por algumas, né? Então tivemos aí a gripe asiática, né, que ocorre lá em 1957. Tivemos aí de Hong Kong, a gripe de Hong Kong em 58, e a gripe suína, né, um caso aí de H1N1, é um grupo influenza A. Se a gente parar para pensar, né, o vírus influenza, né, que é o H5N1, ele tem duas proteínas,
né, lá no seu envelope. Então, ele tem a hemaglutinina e a neuraminidase. Hemaglutinina, H. Neuraminidase, N. Por isso que esses vírus, eles são sempre denominados assim, H1N1, H2N2, H5N1, H3N2. A gente faz uma distinção dessas duas proteínas que são muito importantes, né, para o vírus, para que ele possa invadir aí, células humanas e de outros animais, né? Claro. Tivemos aí, por exemplo, no vírus influenza, a gente já conhece aí alguns tipos de influenza. O influenza A, tivemos aí a gripe suína em 2009 e o próprio, né, o H1N1 lá na gripe espanhola, que a gente está vendo aí agora. Tivemos um tipo também de influenza A, que é o H2N2, então a gripe russa, asiática. Tivemos a gripe de Hong Kong, com um subtipo do influenza A, que é o H3N2. Os outros dois tipos, influenza B e C, eles também são responsáveis por epidemias e surtos, mas influenza A, nossa, tem uma vasta, né, quantidade aí de gripe russa, asiática, de Hong Kong, espanhola, suína, então é bem vasta aí os tipos de gripe. A grande preocupação, por exemplo, na gripe aviária, era que as aves já estavam transmitindo entre elas, já estavam passando para humanos, e o grande problema era isso começar a transmissão ser muito intensa de humano para humano. A gente sabe que esse vírus, quando ele começa a circular, né, em grande quantidade, enfim, acaba que a gente tem uma dificuldade grande de conseguir fazer determinados ajustes, né, controle de disseminação viral. As pessoas entram em contato com os vírus o tempo inteiro, viajam muito, então a gente tem aí rotas internacionais o tempo inteiro, né? É muito difícil da gente conseguir fazer essa remoção. Bom, ocorreu, por exemplo, com o Ebola, conseguiram fazer ali um processo, né, um sitiamento ali local, evitando que as pessoas levassem esse Ebola para outras partes do planeta, mas é muito difícil a gente conseguir fazer contenções, né? A gente deve lembrar aí que a gripe espanhola, só para vocês terem uma ideia, assim, chegou a matar de 20 a 40 milhões de pessoas, então a taxa, né, de morte chegou a ser em torno de 3%, uma taxa muito parecida com o que nós vimos aí no Covid-19, né, uma taxa aí em torno de 3%. Se a gente comparar com a Primeira Guerra, já que a gente está falando lá final, né, da guerra, em 1918, segunda, né, a gente chega a ter, sei lá, 9 milhões de pessoas mortas. Na gripe espanhola levou a 20, 40 milhões de mortes, né? Uma curiosidade, o nome, né, gripe espanhola, a gente fica sempre associando a Espanha, acha que é gripe espanhola porque começa lá e tal. Provavelmente não, provavelmente ocorre até nos Estados Unidos. Existem várias análises sobre isso, acredito que começa a espalhar, né, entre militares nos Estados Unidos, outros dizem que não. Eu li várias histórias, então é difícil eu contar para vocês uma história aqui que seja verdade, não sei. Então, mas ela possivelmente não ocorre, né? Ela não surge inicialmente na Espanha. O que acontece é que na Primeira Guerra Mundial, né, você tem ali a Espanha, ela não estava envolvida diretamente com a guerra, então ela não tinha essa censura. Os países que estavam envolvidos com a guerra, eles censuravam, né? Eu não podia dizer, imagina que inteligente, eu estou participando da guerra, aí eu digo assim, 5 mil soldados morreram de gripe espanhola. Aí daqui a uma semana eu boto 20 mil soldados morreram de gripe. Meu Deus, se eu começar a dizer para o inimigo que o meu exército está sendo enfraquecido, o que é que vai acontecer? Né? Fica meio complicado. Então, as informações são todas blindadas. Então, existia uma grande censura, né, na circulação de informações. E a Espanha, né, ela não estava envolvida diretamente na guerra, então não existia essa censura à imprensa espanhola. Então, ela ficava o tempo todo falando da gripe espanhola. Então, as informações dessa gripe, como vinham da Espanha,
e aí alguns casos que ocorreram na Espanha eram noticiados na Espanha, todo mundo ficou com a ideia, nossa, casos na Espanha, só a Espanha está falando disso, deve estar terrível lá. Essa é a gripe aí da Espanha, é a gripe espanhola. E aí esse nome pegou, né? Tanto que em Portugal essa gripe é chamada de gripe pneumônica, né? Na Espanha ela era chamada de gripe francesa, né? Então a gente está vendo aí, ó, soldados no Forte Greely, né, lá no Kansas, doentes aí de gripe espanhola, tratados aí numa enfermaria. Aí o caso no Rio de Janeiro, né? O Rio é um vasto hospital, então nós tivemos caso, né, de gripe espanhola no Brasil. No Brasil a gente chegou a ter um dado interessante assim. Deixa eu ver aqui, organizar isso bem. Olha só que interessante. Pessoas de 20 a 30 anos eram as que mais morriam. E isso alarmou muito as pessoas na época, porque de 20 a 30 anos você tem a expectativa de que essas pessoas tenham um sistema imune, né, mais bem estruturado, que as pessoas vão aguentar, o sistema imune está funcionando muito bem. E aí foram estudar de maneira mais profunda e perceberam que pessoas de 20, 30 anos morriam mais, porque o sistema imune ele estava respondendo de maneira exagerada ao vírus da gripe espanhola. E aí ele estava causando graves inflamações no organismo das pessoas, por exemplo, gerando acúmulos de líquido nos pulmões. Vocês lembram de alguma doença que líquido podem causar inflamações, né, resposta exagerada do sistema imune, né? A gripe espanhola, ela chegou a deixar no Brasil um legado, né, de algumas conquistas aí, enfim, para a ciência, né, alguns centros de pesquisa, mas deixou um legado também histórico. Eu acho sempre bacana para a gente falar essas coisas assim em palestra, que eu acho que essas curiosidades são importantes, né? Que foi o legado da caipirinha. As pessoas falavam muito que o álcool matava o vírus. Vocês já ouviram falar nisso? Álcool matando vírus? E aí as pessoas, né, já vinham falando nisso. E aí, enfim, álcool para lá, álcool para cá. E as pessoas, né, passavam na porta dos bares. E aí o que elas faziam? Falavam também que limão matava tudo. Limão é bom para esterilizar. A cachaça, né, contendo álcool ali, é boa para matar vírus. Então, o que as pessoas faziam? Né, o brasileiro começava a misturar logo. Era cachaça, limão e mel. E aí todo mundo tomava cachaça, limão e mel, porque dizia que ali era o coquetel que ia matar tudo, inclusive o vírus da gripe espanhola, que isso não era nada demais, que isso era só uma gripezinha. Alguma semelhança, algumas coisas? E aí as pessoas tomavam, né, limão, cachaça e mel, o que mais tarde veio resultar aí na nossa famosa caipirinha. Então tem esse dado histórico aí e tal, que pós-gripe espanhola. Tem outros casos também interessantes, que como morriam muitas pessoas, às vezes algumas pessoas que bebiam muito, que caíam na rua, uns carros especiais, né, da prefeitura passavam e recolhiam essas pessoas. E tem um caso clássico aí de um cara que ele estava bêbado na rua, ele é carregado, ele fala que quando ele acorda, ele está dentro de um caixão, já estão começando a colocar terra ali, e aí ele pula do caixão, sai correndo, pula o muro do cemitério, e aí essa história ela é contada, ela está nos acervos aí da gripe espanhola no Brasil. Bom, HIV e AIDS, a gente também tem umas coisas bem sugestivas para a gente falar, enfim. O vírus, né, o HIV, causa aí a doença que é a AIDS, ela surge já na década de 80, mais ou menos, né? E aí nós temos, em relação à AIDS, uma contaminação, porque o vírus ele invade uma célula de defesa nossa, que é o linfócito CD4, é o linfócito TCD4, o T-helper, né, os auxiliares.
Essas células de defesa são importantes para recrutar outras células de defesa. Então, você imagina que o vírus HIV acomete essas células do sistema imune, levam essas células à morte, o corpo não conseguindo recrutar outras células de defesa, o vírus, então, consegue proliferar com grande facilidade. E aí, o que acaba acontecendo na AIDS é que o indivíduo fica imunossuprimido. Então, como caem as barreiras do sistema imune, outras doenças, as chamadas doenças oportunistas, podem levar esse indivíduo à morte. Queridos, coloquei uma animação para vocês aí, um vírus HIV saindo, né, da membrana celular. O vírus HIV coloquei em vermelho, então aí tem uma outra imagem bem bacana, né? Ele reagindo aí com receptores da membrana do linfócito T, como eu falei para vocês, auxiliar. Existem vários testes para vírus HIV, né? A gente consegue fazer essa análise bem rápida. Então, alguém acha que foi acometido pelo vírus, então pode chegar ao hospital, posto de saúde, a gente consegue fazer esse teste, né, para fazer essa identificação. Eu já estou quase encerrando aqui, só queria fazer a minha última provocação falando lá da Covid-19, mas eu achei fantástico uma animação que fizeram, né, da AIDS. Eu queria passar para vocês rapidinho. Aí, Wagner, eu vou passar aqui rapidinho para eles, colocar. Queria só se de repente você pudesse me dar um ok para eu poder ouvir, se está tudo certo, que eu não estou vendo. Ah, tudo certo, está ótimo. Vocês. Ó, vou passar aqui a animação. Uma animação muito bem feita, muito bacana. Eu achei sensacional. Vou passar para vocês bem rapidinho. Leonardo. Leonardo. Opa. Oi, Eliana que está falando. Eliana. Boa noite. Deixa eu te falar, para você conseguir passar a animação, tá no YouTube? Eu coloquei um link, eu coloquei naquele... Não entra. Não entra, né? Não, você tem que descompartilhar a sua tela do PowerPoint e no momento em que você for compartilhar a tela do YouTube, a outra, segunda tela, você tem que... a gente está até ouvindo o som. Tem uma caixinha de diálogo dizendo assim, ó, já entrou, agora vamos ver se o som vai entrar. Vou botar aqui, alterar. Opa, não, acho que eu fiz besteira. Entrou? Entrou, Vimeo, né? Entrou. Deu certo? Deu. Ah, então tá ótimo. Vou passar aqui rapidinho, 5 minutos, só para a gente ver, eu achei surpreendente. HIV first enters the body through the bloodstream. The viral particle is surrounded by a membrane that's studded with viral proteins known as envelope protein. In this cross-section, the conical-shaped capsid, shown in orange, houses the RNA genome, shown in blue. Accessory proteins are shown in purple. At about 100 nanometers in diameter, HIV is about 100 times smaller than its target cell, the T cell, shown here to scale. The virus first contacts T cells through interactions between the viral envelope proteins and membrane proteins on the T cell surface. Initial binding occurs through CD4 proteins, shown here in yellow. Binding of a second membrane protein, called a coreceptor, shown here in orange, triggers a dramatic change in shape of envelope protein. The first conformational change allows envelope protein to insert into the membrane of the T cell. Next, envelope protein folds back on itself, forcing the fusion of the T cell membrane with the viral membrane. This allows the viral capsid to enter the cell. Inside of the cell, the virus starts to move towards the nucleus, using microtubules as a sort of highway system. During this translocation, a viral enzyme known as reverse transcriptase, or RT, gets to work. RT has already been primed during its time in the capsid and starts to use cellular pools of DNA nucleotides to make a DNA copy of the RNA genome.
As it goes, it degrades the single-stranded RNA. Multiple RTs work simultaneously to carry out this task, resulting in a complete double-stranded DNA copy of the viral genome. And meanwhile, the capsid shell begins to break apart. The viral genome has now reached the nucleus. A segment of the viral DNA, bound by the viral protein integrase, shown in yellow, starts to make its way across the nuclear pore. Inside the nucleus, integrase binds to cellular DNA, cuts it, and inserts the viral DNA. The viral DNA, or provirus, can become active immediately or remain dormant for days, weeks, or even years. After activation, the cell begins its transformation into a viral factory. In the first stage, the viral DNA is copied into RNA, a process known as transcription that is carried out by RNA polymerase, shown in yellow. For many genes, including proviral genes, RNA polymerase pauses soon after it initiates transcription and requires additional signals from the cell in order to continue. HIV is able to bypass this pause through the recruitment of a protein complex called PTEV-B, shown in pink. As viral RNAs are produced, some are spliced, that is, looped, cut, and glued back together, producing RNAs of different lengths. The viral RNA transcript contains a short sequence that binds to a protein called REV, in pink, that attracts cellular proteins that direct the RNA to exit the nucleus through the nuclear pore. Once outside the nucleus, different RNAs have different fates. Some are made into proteins using cellular machinery called ribosomes. Ribosomes read the RNA and produce viral proteins, in this case, the viral protein GAG, shown in yellow and orange. Other viral RNAs are destined for packaging into new viruses. These RNAs attract GAG protein along their journey to the cell membrane. Along the way, two copies of viral RNA bind together, forming a stable dimerized RNA structure. At the cell membrane, viral proteins, including envelope protein and thousands of copies of GAG protein, accumulate and capture the dimerized viral genome. Meanwhile, GAG forms a tightly packed. Eu consegui fazer a transição? Voltou para o slide? Voltou sim. Voltou. Tudo bem. Ótimo. Isso aí é o budding. Budding, o brotamento. Né? Isso é o brotamento do vírus depois do 5D. Muito interessante, né? Isso foi feito pela uma bióloga celular, né? A Janet, na Universidade de Utah. E aí ela fez isso que eu achei impressionante, muito bem feito, muito bacana. Então, achei bem didático. Só para que vocês tenham essa noção, como é a interação do vírus com as nossas células. E você tem ali a colocação do vírus, né? Esse material genético viral dentro da célula hospedeira. A célula hospedeira passa a trabalhar, então, para o vírus, que ela começa a produzir novas partículas virais, e depois você tem ali esse montamento, né, essa montagem e a formação de novos vírus. E aí ele pode, então, saindo, né, como o professor Wagner falou, né, esse vírus vai conseguir, então, infectar novas células. Né? Muito bacana. Bom, queridos, e a Covid-19? Né? Fica aí essa pergunta para vocês, mais uma das provocações. Covid-19. Covid, que é Coronavirus Disease. Né? Então, Coronavirus Disease, Covid. E como ela surge em 2019, botaram aí 19 lá, o númerozinho, fazendo uma alusão ao ano. Então, a gente fica aí com Covid-19. Uma das pandemias mais brandas que nós já tivemos, lembrando que algumas já chegaram a matar 200 milhões de pessoas no planeta, claro que momentos históricos completamente diferentes, mas uma coisa aí para a gente pensar, né? O vírus é o SARS-CoV-2, né? Ele possui aí trímeros de uma proteína chamada proteína spike. Spike quer dizer espinho, né? E um domínio ligante, que é um receptor chamado RBD.
Então, com essa proteína spike, com esse domínio ligante, ele se liga a receptores para enzimas do nosso corpo. Então, existe um receptor, que é o ACE2. Esse é um receptor para enzima de conversão da angiotensina 2. Então, esses receptores nós temos para ele, mas por conta da ligação com essa enzima, estômago, vias respiratórias, intestino. Só que o vírus, ele conseguiu, ao longo, né, das suas mutações, criar uma estrutura que funciona como a chave e fechadura, ou seja, ele tem essa proteína que consegue se ligar exatamente nesse receptor, que é o ACE2. Temos espalhados ele pelo corpo inteiro, então por isso ele consegue se ligar, né, e nos contaminar. Hoje em dia, né, e digo isso, tem poucos dias aí, então alterando já, né, o termo de pandemia para sindemia. Então, que a Covid-19 não seria mais uma pandemia, né? Na verdade, nós temos uma junção, né, dessa pandemia com uma sinergia. Então, seria uma sindemia. O que é uma sindemia? Nós temos o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, que tem lá as suas características, mas ele tem cúmplices. E a partir desses cúmplices, ele vai se estabelecer diferente para cada indivíduo, né? Então, agora, com um adiantamento nos estudos aí da doença, a gente consegue perceber o quanto aquelas epidemias que já existem. Então, por exemplo, uma epidemia que é avassaladora hoje para nós, né, doenças cardíacas, obesidade, que é uma doença determinada aí pela Organização Mundial de Saúde, temos diabetes, tá? Então, as próprias condições sociais que as pessoas vivem, né, tudo isso funciona como cúmplices da Covid-19, gerando, então, o que nós vamos chamar de uma sindemia. Tá? Então, nós temos a Covid-19 associada a outras epidemias que já existem, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, essas doenças que são chamadas aí de doenças não transmissíveis, né? Não é transmissível ali a obesidade, mas uma pessoa com a doença obesidade, ela vai reagir de maneira muito diferente à Covid-19. Então, não é só uma pandemia que chega com um vírus em que tem um determinado sintoma que pode ser tratável ou não, né? O que nós colocamos é que existe já uma sinergia com essa pandemia. Então, abordamos hoje, né, a forma moderna aí de a gente abordar a Covid-19 chamando-a, né, de uma sindemia. Queridos, eu fiz um breve apanhado, tentei ser sucinto aí nas explicações, coloquei uns links ali, algumas coisas que vocês queiram entrar em contato comigo. Nunca vamos perder a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Coloquei para vocês algumas coisas aí, e são só sugestões, tá? A gente pode ajudar a si e os outros de muitas formas. Mas eu coloquei aí para a gente lembrar do Outubro Rosa, né? Novembro Azul, a gente tem o Dia Internacional do Voluntário, que é dia 5 de dezembro, tem as causas aí dos animais, tem tantas causas para a gente abraçar. E aí eu queria deixar o convite, a minha última provocação, que é qual a que você quer abraçar. Tá bom? Queridos, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, professor Léo. O chat está aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, tem aqui a pergunta da Valéria, né, que ela fez antes, qual a diferença entre pandemia e sindemia. Eu acho que já foi explicado. Então acho que já foi agora nesse final e já respondi. Né? Se ela quiser mais alguma Marina coisa, a gente foi excelente. Quem quiser falar alguma coisa pode escrever aí no chat, né? Eu perguntei aí se a menina do macramê está aí, porque ela pode fazer aquele brotamento do HIV da linfócito. Sim, ela é talentosa. Ela é talentosa, ela pode fazer isso aí, né? E aí vamos liberar agora aí para todos aí eu vou desligar.